Boa noite a todos. Estamos aí chegando para mais uma noite de estudos, né? Então, estamos aí ao vivo, nesse dia 3 de novembro, nessa quinta-feira, iniciando aí com toda vontade de estudarmos aí a questão da caridade, né? A caridade, agora nós vamos hoje aí ver a caridade, a prática da caridade na questão da desobsessão, como ação desobsessiva. É muito importante que, às vezes, as pessoas pensam só que tem somente um tratamento. E o melhor tratamento que tem da parte da desobsessão justamente seria a caridade. Aquela que Paulo de Tarso mencionou, como eu disse na última aula. Né? Então, vamos aí, estamos aí ao vivo, estamos aí com os presentes aí, meu irmão, minha cunhada, aqui na sala, e a todos que estão aqui presentes ao vivo aqui no chat, né? Na questão da transmissão ao vivo pelo YouTube, aliás. Né? E quem tiver dúvida, alguma coisa, pode fazer as perguntas pelo chat. Não vou assim dizer que eu vou respondê-las durante a aula, porque a gente tem um roteiro a ser seguido. Né? Tem aí a apresentação, a gente vai fazendo comentários. Então, coloquem que, dentro da medida do possível, né, eu faço uma aglomero, faço uma planilha na questão para fazer essa filtragem das perguntas e respondo mais ou menos para várias pessoas com uma pergunta que foi feita, a gente responde. Né? A gente vai tabulando as perguntas, né? Seria mais certo dizer. Então, vamos lá, então, para a gente já começar rapidamente. Vamos ver se hoje não apresenta nenhum problema, né? Na questão da transferência aqui de dados. Estamos aí compartilhando a tela. Às vezes existe um detalhe que a gente fala muito, é um delay. Entre uma coisa e outra existe um delay. Né? Isso é normal também em transmissão ao vivo, que nós não estamos aqui como é que se fala? Com equipamento de última geração. Né? Estamos aqui com um equipamento dentro do possível, que não seria tão ruim assim, mas também não é tão bom. Ficou dito pelo não dito. Então vamos aqui aproveitar Jesus nessa posição que ele está, sempre com os olhos fechados, sempre compenetrado. Vamos fazer sempre a nossa abertura, a nossa prece inicial, rogando então aos queridos irmãos, amigos espirituais que estão aqui conosco, na casa de cada um de vocês que estão aqui acompanhando. Espíritos, como eu falo, quando Jesus disse: aonde eu estiver duas ou mais pessoas, eu estarei com vós. Evidentemente, aqui nós vamos ver aí, sentir a vibração desses prepostos de Jesus que nos acompanha. São espíritos evoluídos que, com o intuito de te levar aos nossos lares pessoas encarnadas e desencarnadas que também necessitem de explicações, principalmente com o tema de hoje. Com o tema de hoje. Que assim seja. Vamos lá, então. É? Aí, ó. Então, aqui nós estamos aí, o Mediunidade, estudo 1, né? Programa 1, módulo 3, tema 6, a prática da caridade como ação desobsessiva. Então, temos aí já uma imagem da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, colocando aqui para nós essa questão. Diante da realidade das perseguições espirituais, consequentes do atraso moral da humanidade, há de se indagar como se prevenir das obsessões. Então, vejam bem que a própria pergunta já colocada aqui, né, já dá-nos, não foi uma pergunta, mas uma afirmação, né? Então, há de se indagar como se prevenir. Então, vem, a obsessão, para se instalar, depende da sintonia entre o perseguido e o perseguidor. Como assim? Nós temos na literatura espírita várias passagens, de uma delas que vai falar assim que o espírito desencarnado, a mulher andando na rua, uma mulher andando na rua, passou por ele e ele sentiu, porque ela estava numa outra encarnação,
estava com uma outra, né, configuração, se assim dizermos, e o espírito passou e falou: eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Né? E aí o espírito começou a passar a segui-la. Começou a passar a segui-la, foi, daqui a pouco, falou, lembrei, por que que é isso? Né? Ela, aquela pessoa, teria matado esse espírito na encarnação anterior, matou o espírito colocando um travesseiro, enquanto ele dormia, colocou um travesseiro na, 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 na no, nas narinas dele e acompanhado pelo filho. Quer dizer, então, aí que parece? O espírito, o perseguidor, passou a ser perseguido no momento que ele sentiu a sintonia entre a pessoa. Por que sentiu sintonia? Porque quando a pessoa matou, né, ela estava com todo aquele sintoma de ódio, rancor, isso. E isso não sai do nosso assim, perispírito de uma maneira tão simples, na nossa identidade. Isso fica conosco. Mesmo que eu estou bonzinho, não estou sentindo nada. É da outra encarnação. Então, nós trazemos isso. Por isso que a gente, às vezes, vai tropeçar nessas obsessões, sem saber, mas eu não fiz nada para ninguém. Nessa encarnação, não, mas e na outra? Então, olha, é dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Pensamentos elevados, postura elevada, moral. Então, para tanto, somente a elevação dos sentidos e dos pensamentos criará a devida proteção contra as investidas dos obsessores. Nesse contexto, surge a prática do bem pela vivência da caridade que se constitui na mais eficaz ação preventiva das obsessões. Olha, num bom lado, num bom local, as pessoas aqui nessa imagem, não, ali parece que vamos colocar ali que eles estão separando doações. Né? O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando para o bem. Então, evidentemente, as pessoas, quando estão fazendo esse tipo de serviço, o que acontece? Elas estão pensando no bem. Vamos colocar assim, tá? A gente tem pessoas que vão lá fazer isso e ainda estão comentando com a pessoa do lado. Não, porque fulano, não sei o quê. Não. Quando a pessoa vai concentradinha para o que vai fazer e tudo mais, e depois entra nesse espírito, né, de caridade e tudo mais, e ela vai treinando e fazendo, ela vai afastar. Olha lá, constitui a mais eficaz ação preventiva. Mas como que é isso? Pela mudança dos pensamentos. É tão simples. Seguindo aqui, nós temos aqui, olha. Vemos assim que a prática da caridade é veículo para o crescimento espiritual. Pela caridade, o indivíduo vence o orgulho e o egoísmo, que retardam o progresso. Estabelecem conflitos entre indivíduos e povos, fazendo-se com que se cerre os olhos às necessidades alheias. E nós estamos vendo, nesses últimos tempos, exatamente isso. As pessoas estão muito frias, muito. E aí nós, espíritos, sabemos que hoje, se eu estou numa condição boa, um local, uma morada boa, com conforto e tudo mais, pode ser que amanhã, dependendo dos nossos deslizes, porque quem não faz já está praticando o mal. Então, às vezes, essa questão de não fazer pratica o mal. Na próxima encarnação, como corretivo, ela vem com a necessidade de que alguém a ajude. E aí, como ela não ajudou muita gente, também vai ficar devendo. Aqui que eu acho que eu fui dois aqui, vamos ver. Opa. Aí. Praticar a caridade é fazer o bem, sem distinções ou preconceitos. Nossa, como aquele pobre, aquela pessoa lá está fedida. Não, ela não toma banho porque ela não tem condições.
E tudo que vai acontecendo quando a gente sai para fazer esse serviço, o que acontece é que é um momento, além de nos ajudarmos, é aquilo que nós já fizemos no passado. E que está na hora de nós não olhar aos outros, e sim olhar a nós. Não ficar blasfemando, não ficar fazendo comentários sem sentido. Então está ali, olha, engloba tudo que se possa fazer a outrem em forma de bondade e amor. Vai desde o ato de socorrer a fome, agasalhar o desabrigado e outros gestos materiais. Passa pelo esclarecimento intelectual e espiritual de elevado poder libertador e se completa com a renúncia de si em favor do próximo. Olha, a gente está vendo aí na televisão a questão dos médicos sem fronteiras. Doe lá, entre, assina, doe lá o que puder, né? Mensalmente, ajude-os. Já que a gente mais doe, dizendo assim, olha, Médicos Sem Fronteira lá longe, mas eu posso ajudá-los, de coração aberto. Né? Tem aí também a questão da campanha que nós vemos também constantemente da Unicef, que vão atrás desses lugares, que nessa imagem, a primeira imagem é do lado esquerdo, né? Essa aqui, olha, está aí, olha. Quantas crianças ali, né, que estão ali. Talvez no futuro sejam de nós. Sempre eu falo assim, olha, vamos pensar direito em praticar rapidinho, que amanhã a coisa piora, a lei. Por vezes ainda se despontam aqueles que creem que caridade é ato de quem oferece esmola. Não. Kardec vai explicar isso direitinho. Olha. Kardec demonstra que é muito mais, muito mais. Qual o verdadeiro. Isso aqui está no Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Eu não vou perguntar para vocês, tem alguns aí que fazem aí os estudos de segunda-feira, qual é o número dessa pergunta. Né? Não adianta também a gente. Não precisa decorar o número da pergunta, precisa entender o que está sendo dito. Né? Aí a pessoa decora o livro, sabe o número de pergunta, não está demonstrando nada, que sai dali ela não faz nada. Vocês vão lembrar que eu falei do BIP. BIP, vocês vão lembrar aí, né? Que é o quê? Qual que então Jesus entendia? Benevolência para com todos. Olha o B. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Decorem isso aqui. Decorem. Isso é coisa de decorar. De que maneira? Olha, benevolência para com todos. Nós temos que ser bene, né? Bons, né? Bons para com os outros, para com todos, aliás. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Olha aí. Não adianta nós sair dizendo aí que fulano aí nessa época política, um é sem vergonha, o outro lá, mas que negócio é esse? Lembremos da passagem evangélica. Por isso que a gente tem que sempre pensar na questão da passagem evangélica, dos ensinamentos de Jesus. Não julgais para não ser julgado. Porque talvez encarnações anteriores, nós já fizemos esse papel. Então vamos nessa, já com o aprendizado do Espiritismo, ter indulgência. E outra coisa, perdão das ofensas. Né? Isso nós podemos praticar agora nesse período tumultuado que nós estamos vendo, pessoas se agredindo aí por questões políticas. Então, nós temos que ser o ponto de equilíbrio. Nem para um lado, nem para o outro. A nossa forma é tranquila, demonstrar tranquilidade. Seguindo aí, tá, a caridade assim definida vai muito além da oferta de recursos materiais. Eu vou contar uma coisa da seguinte maneira. Às vezes, a gente sai à noite, uma equipe aí nossa, do grupo aí do Espiritismo, e vamos fazer doações, sabe? Sair uma noite para fazer doações, inclusive nessa época do frio.
E quando nós vamos ver essas pessoas, não vamos lá e dando o cobertor para a pessoa. Já não sei até se eu não comentei isso. Né? A questão é tudo uma questão até de psicologia. Se aproxima da pessoa, diga boa noite, como é que você está? Tudo bem? Há uma aproximação com carinho, vamos colocar assim, e começa a conversar da pessoa e pergunta o que ela está precisando, e aí ela vai falar de tudo. Aí você não vai poder dar tudo. Você chega e fala: olha, eu trouxe comigo ali, né, está ali com nós ali, eu tenho lá um cobertor e tem uns alimentos. Você gostaria de receber? Aí a pessoa sim fala. Aí você vai lá e pega, entrega e conversa com ela. Leve conforto a essas pessoas. Não é só a questão do bem material. Tem que levar ali, sabe? Ah, mas eu não sei. Treina, treina. Tem pessoas que, quando vão participar desse grupo, que chegam, são treinadas. Não é que eu treinar, são, olha, fala assim, fala lá, papai. Se ele falar isso, você fala isso. Tente levar. Então, está ali, ó, para a perfeita apreensão do sentido mais elevado da resposta acima, cumpre analisar benevolência, indulgência e perdão das ofensas na visão dos espíritos superiores. Olha aí. Benevolência. Agora vamos ver o que os espíritos superiores passam para nós. Entende-se por benevolência toda disposição favorável com o próximo. Isso é benevolência. A cordialidade, a tolerância, a benignidade são seus consentâneos. Olha aí. Que é o que eu falei, a cordialidade na apresentação, na aproximação. Não é chegar perto da pessoa, toma isso aí, eu trouxe você isso aí, ó, e joga em cima da pessoa. Não. Olha aí, benévolo é o que demonstra afeto, amizade, fraternidade, respeito. E ainda tem Emmanuel, perdão, pondera a respeito. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. O Chico Xavier, todo final de semana, ele ia com o pessoal, a equipe dele, aqueles pessoal, os colaboradores, iam a determinados bairros afastados lá de Uberaba, iria fazer esse serviço, levando pão, dando dinheiro para algumas pessoas, que ele fazia aquela arrecadação com os mais aquinhoados, e ele lá ia dividindo com aqueles pobres. Ah, mas se dá dinheiro para pobre ele acostuma, aí é que ele não trabalha mesmo. Aí é problema dele lá, do pobre. Eu estou fazendo a minha parte. Agora, se ele usar isso tudo e não entender, não tem problema. Por isso que nós temos várias encarnações para aprender. Se nós já estamos um degrau acima, essa é a nossa vantagem. Então, nós temos que saber usar essa vantagem. E com o ensinamento do Espiritismo, muito mais. Olha, o aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, né? O que Jesus vai falar? Dai esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos. Espalhai alegria e bom ânimo. Oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sedes irmãos dedicados ao próximo. Porque, em verdade, o amor se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança. É sempre a dádiva maior de todas. Quem tiver dúvida, leia Paulo, fácil de procurar na internet. Né? Embora eu não falasse as línguas dos anjos, vai por aí, tem até uma música dele.
no caso, né? O Renato Russo. O que é indulgência? Então, a gente às vezes fala muito, benevolência e tal, mas a gente não sabe direitinho a questão do que é. E aqui, então, na doutrina espírita, nós vamos explicar um pouco mais o que é ser indulgente. Olha aí. A indulgência é a capacidade de sermos tolerantes com as ações ou imperfeições dos outros. É agir com bondade, fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. Será que nós estamos fazendo isso? Essa é a pergunta. Com esse estudo, a gente tem que chegar a fazer uma reflexão, analisar, se auto-julgar, se assim dissermos. Né? Será que eu estou fazendo isso? Porque às vezes eu chego, comento com vocês, tento fazer aquela questão de explicar, facilitar o entendimento, que eu pergunto, não adianta fazer as coisas, não adianta ser espírita e não fazer nada. Aí eu estou fazendo, eu sou espírita, eu vou para o céu, vou ter um virar anjinho. Vai não. Se quer, não quer correr o risco, como às vezes eu até falo de uma maneira com efeito psicológico, sempre ao contrário. Olha, se não quiser fazer nada, é bom que não leia, porque depois que leu, já leu, aí já foi. Esquecer, não vai esquecer. Indulgência é entendimento, compreensão, é colocar-se no lugar do outro para procurar compreender as suas ações e deslizes. A indulgência não prescreve a convivência com o erro, com os erros alheios. Não, não, você tem que estar lá, mas determina que possamos auxiliar o próximo a se corrigir, sabendo que o mal é um estado transitório. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, quando nós estamos ainda muito materialista, só olhando aí o nosso corpo, isso e aquilo, vai ficar faltando essa questão. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? É já começar aquela transformação que o Espiritismo tanto fala. Agora nós vamos para o perdão. Peraí. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. Vamos lá. Eu vejo, às vezes, né, já que também vocês já devem ter visto sempre, vamos perdoar? Vamos, nós perdoamos. Eu perdoo você. A gente briga de casais, né? Você me perdoa, anjão, mozão, paixão, tudo aquelas coisas. Aí a pessoa, não, eu te perdoo, eu te amo, eu sei o quê. Tá bom. Passa mais um tempo, as pessoas vão lá, discutem de novo, entram num atrito, e lá volta aquela questão de novo para cima, né? Ela brota, volta de novo. Mas você fez isso. Mas você já fez isso. Você lembra aquele tempo? Mas você não tinha perdoado aquele tempo? Não, que nada, não perdoei nada. Que negócio de perdoar é esse? E o pior, todos nós, tirando a chegada no Espiritismo, passamos aí de uma maneira ou outra pelas religiões católica e aí outros, que o catolicismo começou com o ano 300, né? Católico Apostólico Romano, foi até hoje, está até hoje. Em 1500 e algum pouco, Martim Lutero abriu, dividiu e colocou o protestantismo. Né? Então, são protestantes. Mas todos nós, aí, nesse caso, seguem o quê? Os ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo, ele vai orientar que nós, não assim tão fácil de entender, mas ele deixa não, ele diz mesmo que a partir do momento dele, da chegada dele, ele vem ensinar né? Uma nova lei. Né? Quando ele sai, quando está se despedindo aqui da Terra, em perispírito, aquela coisa toda, que ele se eleva, tal, ele fala, olha, vou deixar um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Acabou, fim de papo. Quem ama o próximo não rouba do próximo, não fala do próximo, tudo isso. Está fechado nessa questão.
Então, lá, perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. Acabou. Não se volta mais naquele assunto. Perdoa, acabou. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel afirma: o perdão será sempre profilaxia segura. Tratamento ali, tá vendo? Então, o perdão será sempre um tratamento seguro. Garantido onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Em outra palavra, né, vamos contar assim, o mesmo autor fala sobre o perdão. Os expoentes da má-fé costumam interpretar, né, falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inerte às correntes destruidoras? Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. E nós temos uma coisa seguinte: não leva desaforo para casa. Ora bem, vamos pensar. Hoje nós temos capacidade de pensar. Se uma pessoa que já está demonstrando totalmente desorientada, vou colocar assim, ela não vai me entender. Então não adianta eu trocar nenhuma conversa com ela nesse momento. Vamos deixar o vento passar, a poeira descer, e quando tiver já tiver os ânimos menos exaltados, aí nós podemos voltar e comentar com ela. Se ela começar, como eu digo, a espinhar, para e não adianta, ela vai arrumar isso nas próximas encarnações. É assim. Então, agora cabe a nós, aqui, ó, não retribuir-se violência por violência. A gente vê e a gente sabe disso, que a gente quer ver. Quando a gente vê alguém nos xinga, nós queremos xingar acima dela. Estou pegando o exemplo da baixaria aí. Nós queremos extrapolar. Não, ele xingou disso, deixa comigo. Tua mãe não sei o quê. Aí você vai apelando. Não retribua nada. Fica quietinho. Essa pessoa está com um parafuso solto. Né? Então, quando eu falei anteriormente, então, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Essas máximas que Jesus nos trouxe é todo ensinamento que nós podemos pôr em prática. Então, está aqui de novo Jesus, né? Para nós aqui, né? Como os aprendizes se entregassem inerte às correntes destruidoras. Os primeiros cristãos iam lá para aquele Coliseu, na época do Império Romano, e se entregavam dessa maneira. Eles se uniam ali no centro e começavam a orar, e os leões vinham e comiam eles. Qual é o problema que tem? E eles não gritavam, não esperneavam, não faziam nada. Inclusive o Chico, numa passagem dele também, aquela que eu já contei algumas vezes, que dá do avião, ele conta lá no Pinga Fogo, que o avião decolou, passado um tempo ele começou a balançar, tudo lá, aquela coisa toda, e começou a fazer umas piruletas lá, que ele mostra lá. Aquilo DC-3, que é o tempo que ele viajava lá, vou contar para vocês, não faz aquele movimento. Se fizesse um chamado looping na aviação, as asas caíam. Então ele usou daquele artifício para falar para a gente justamente o que está aqui. Vamos, né, vai morrer. E lá, vala-me Deus, vala-me Deus. A irmã falou: meu filho, você está assustando os outros. Olha o ensinamento aí da brincadeira, que se a gente colocasse nessa palavra, que não é, o ensinamento do Chico. Não, aí mano veio para mim falando que tá doido, está fazendo da guerreira toda. E no final ele vai chegar e falar: mas quer dizer uma coisa, nós vamos morrer? Eu digo: o Chico, o Emmanuel fala: sim, podemos morrer, qual é o problema que tem? Você está com medo de quê? Você não é espírita? Então, tá ruim a coisa? Lógico, segura de um acidente, se proteja para não machucar menos, mas não faça escândalo. Morra com dignidade.
Tem pessoas que nem morreram ainda, ela começa a morrer antes, vai demorar 2 anos para ela morrer. Ah, eu vou morrer! E é espírita, aí complicou, né? Não entendeu nada. Bom, enfrentar a crueldade com as armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo, no mundo, aliás, perdão. Daí já colocando em cima, olha os dois aí, né, batendo, olha lá, o outro está ali na posição. Jesus, quando falou, quando alguém te bater numa face, sentido figurado, esse bater pode ser uma palavra áspera com você, mas o problema é que na exegese aí de Jesus, ensinamento figurado, ele usa imagem e figura, é figura de imagem. E para eles, judeus, o que Jesus falou, eles entenderam, tá, tranquilo. Então, quando alguém vem, te ofende, isso e aquilo, então, quando alguém te ofender, uma face sua, dê a outra. Qual que é a outra face? Não é para pegar se uma pessoa vem aí dar uma pancada no seu rosto, você fala, vai virar para a pessoa e falar, vem cá, Jesus falou, vou bater na outra parte aqui, o cara vai te quebrar no meio. Então, nesse tipo de agressão, fica quietinho, se defende, olha aí a posição. Não vai irritar mais o que está te agredindo. Então, é mostrar a outra face. Qual que é a outra face? Olha, o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Olha, esses mais fortes que vêm bater em nós, que possam bater, também esses já estão equivocados ao extremo. Então, devemos que orar por eles, porque amanhã mais tarde eles vão vir com aquelas crianças ali necessitadas para a gente fazer o bem deles. É assim que funciona. E nós tiver a humildade e tudo mais, vai acontecer que está ali. Ó, o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, nessa questão, vocês estão vendo aí, que eu já falei alguma vez, da Cabala, Cabalá, que o pessoal, os hebreus, usavam e usam até hoje. Começa lá pelo 3, depois vai para o 5, depois para o 7, e assim vai indo. Está lá o 40. Vocês comprarem esse livro aí que tem na internet, de Cabala, e leiam, estudar um pouquinho, vocês vão começar. Então, quer dizer que quando Jesus falou aquilo, ele era judeu, e a Cabala vem de quem? De que raiz? Judaica. Então, muito do que nos parece estranho fica esclarecido. Agora, o ruim é a gente ver pessoas ainda hoje de outros segmentos, de outras religiosidades aí, ficar ensinando coisas erradas. Estava na hora deles falar. Então, está aqui, olha, o perdão, né, 70 vezes 7. Olha, 70 tem 7, né, e tem um zero. O que significa tudo isso? Né? Em cada ofensa. Então, as pessoas pegaram, 70 vezes 7 é 490. Eu falo, meu Deus, tá bom. É que eu falo, eu tenho palestra nesse sentido, explicando mais aprofundado essas questões. Né? O perdão constitui-se dissolvente do mal. Olha aí, além do perdão ser isso, ele é o quê? A base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Olha que importante. Nessa perspectiva, é ato unilateral que dispensa a concordância do outro. Está vendo? Então, para você fazer a questão do perdão, o Divaldo já falou isso, olha, eu perdoei a pessoa, agora, se ela não me perdoar, é problema dela. E até nessas palavras aí, o Divaldo coloca claro, com bastante transparência. Né? Eu perdoei do fundo do meu sentimento, não existe do meu coração. O coração aí também é outra simbologia, mas do fundo dos meus sentimentos, eu perdoei. Então, com isso, essa
mobilidade que nós façamos para com todos que nos ofendem é fator de proteção espiritual. Aí vai entrar o quê? O que ele está querendo dizer esse fator de proteção espiritual? É as obsessões, é a ação desobsessiva, ou já o antídoto para obsessões, e equilíbrio do ser humano. Olha, nessa perspectiva, é ato unilateral, é mesmo para com ele, que dispensa a concordância do outro, unilateral, mão única, né? Unilateral é uma mão única. Se o desafeto for incapaz de perdoar, o tempo haverá de clarear-lhe a consciência, mostrando-lhe a impropriedade da vingança, do ódio e da mágoa. Aqui são as encarnações. Então, as pessoas às vezes também pensam, quando você está numa sessão mediúnica, que aparece a pessoa, um espírito obsessor que está fazendo tratamento, que aí você vai lá e aquele espírito, olha, o espírito foi, vamos fazer uma coisa lógica, o espírito foi durante, vamos falar, uma encarnação, e vou pôr aí uma encarnação de 60 anos, hein? De 60 anos, aquele espírito em vivência foi sempre uma pessoa má. Né? E a gente for procurar, a gente vai achando aí esse exemplo. Então, a pessoa sempre aprontando, sempre fazendo, sempre produzindo discórdia, sabe? Sempre esticando corda. Bom, tá bom. Aí essa pessoa desencarna e, para aquelas últimas que ele andou tendo atrito, ele vai lá e a outra também revidou, aí ele vai lá. E a outra pede para que na sessão mediúnica para que seja visto. Esse espírito aparece lá. Vamos usar um espírito que ficou durante 50 anos, vamos colocar assim, ruim, maledicente, etc., tudo que vocês possam pensar. Vocês vão achar que numa sessão ou duas sessões de mediunidade nós vamos conseguir mudar esse espírito? Não, ele vai ter que encarnar para mudar. O que nós podemos mostrar a ele, através de 2, 3, 4, 5 sessões, é que esclarecê-lo de aquilo que ele está fazendo não é providente, isso aqui. Ele pode até se afastar um pouco do outro, mas se o outro, o que está sendo obsidiado, começar a lembrar dele também, pronto, já traiu. Não adiantou nada, volta. E aí as pessoas voltam no céu, eu estou sentindo, fiquei 3 meses boa, mas agora estou sentindo tudo de novo. Aí você fala, bom, como é que a gente vai falar para a pessoa? Às vezes a pessoa, você também está vendo que a pessoa que é o obsidiado, também ela não tem lá grandes conhecimentos de religiosidade, disso, não conhece nenhuma. Vamos falar assim, não leu nem a Bíblia. Não leu as máximas de Jesus, não leu nada. E aí, como é que você vai explicar para aquela pessoa? Ela se diz que é religiosa, isso aqui, mas ela só repete palavra. Então está aqui, ó. Allan Kardec ensina a orar pelos que nos perseguem. Olha aí. Nisso constituindo mérito para o obsidiado. Olha, vocês estão vendo? Então é mérito que vai somar. Então nós orando pelos que nos perseguem, pelo aquele que nos ofende, qualquer coisa assim, nós estamos somando pontos, vamos dar um exemplo, pontos positivos. Então vai criando mérito que ele abreviará a expiação. Se está acontecendo aquilo com ela, vai melhorar. Olha o exemplo que eu dei aí, está nessa foto aí. Ó. Elas, se for perguntar para essas duas aqui, elas estão fazendo mal, elas falam que não, elas não entendem o que é mal. Elas não entendem que com essa conversa, vamos supor aqui, né, que é uma hipótese, com esse conversar que elas estão tendo aqui, apontando para essa, elas não entendem que elas estão fazendo mal mais para elas do que para essa aqui. Porque como elas estão apontando o dedo e fazendo qualquer coisa, a outra até parece falando aqui no ouvido, tal, aquela coisa toda, elas estão aumentando as dificuldades delas para o futuro. Então, uma pessoa que fala muito mal das outras, isso consta também na literatura, ela pode vir na outra encarnação com algum problema no aparelho falador, né? Para que ela não fale mais aquelas bobagens. Mas se for conversar com essas duas aqui, elas não vão achar que estão fazendo mal nenhuma, que quem faz mal é essa aqui.
Cadê a caridade? Então, está aí a explicação que o Kardec vai nos dar. Olha, pelo mérito para o obsidiário, constituindo mérito para o obsidiário, que lhe abreviará a expiação. E por quê? Porque nós temos agora a prática, tudo isso para nós chegarmos à prática. Se nós pegarmos Madre Teresa de Calcutá e pegar os filmes que tem dela, nossa, a gente chega a sentir vergonha. Eu me sinto vergonhoso. É lógico que ela procurou uma religião, ela teve, né, um amparo, né? Agora, nós somos obrigados a trabalhar uma série de coisas. Mas o pouco de tempo que dá para a gente praticar, dá para praticar. Eu tenho falado ultimamente, só sair do WhatsApp, do TikTok, não sei nem se é assim, né? Do Instagram. Pode continuar, mas menos, e vai fazer caridade. Ele falou, não tenho tempo. Tem sim. Então, a prática da caridade como medida preventiva. Olha, o espírito, onde, quando e como se encontre, deve filiar-se a uma atividade que lhe exercite a prática da caridade, buscando aquela com a qual guarde maior afinidade, na própria casa espírita ou em outra instituição, ou mesmo na comunidade, em órgãos governamentais ou não governamentais. O importante é incorporar o exercício do bem nas atividades corriqueiras da vida. Tudo que eu já falei antes está escrito aqui. Então, às vezes, as pessoas acham que eu falo coisas da minha cabeça. Parece, vai parecer até pelas vezes pela ênfase que eu dou. Mas eu sempre falei, quando termino uma palestra, eu sempre falo para as pessoas assim, não, olha, tudo bom, tal, as pessoas, não, legal, tal, eu falo, não acredite em mim nenhuma palavra que eu pronunciei. Pesquisem. É de bom grado, e antigamente a gente fazia isso, e eu continuo fazendo. Se eu for escutar uma palestra de quem quer que seja, do Divaldo aí como exemplo, eu vou levar meu caderno de anotações e vou levar meu lápis borracha, porque se eu escrever alguma coisa errada, vira o lápis se apago, e vou fazer anotações do que ele falou, porque passa meia hora, uma hora e tudo mais, se nós ficamos lá uma hora e meia, nós vamos só vamos lembrar de 10 minutos de alguma coisa que eles falaram, o resto some tudo. Pode reparar que jornalista usa o bloquinho deles para fazer anotações, para não esquecer o que foi falado, as fontes, isso, aquilo. Então, é importante isso. Mas o mais importante está aqui, ó, o espírita, quando e como se encontre, tá vendo? Deve filiar-se a uma atividade que lhe exercite a prática da caridade. Mas hoje está frio. Mas é no frio que o necessitado vai sentir frio. Nós vamos ter condições de se agasalhar. Ele está lá no frio e não tem nem põe um papel na cabeça. Não é interessante? Vamos pensar, né? Vamos a todos vocês que estão aí, que estão escutando aqui agora, ao vivo, aqueles que vão escutar depois em arquivo. Vamos pensar, né? Depois não adianta não falar que eu não falei. Olha lá que depois chegar do lado, o cara falou: você escutou lá, teve uma pessoa lá que passou, você não foi no curso? Você escutou, hein? A pessoa fala: escutei. E o que você fez? Nada. O médio, em especial, por necessitar melhor compreender os espíritos sofredores, exercitam esta compreensão em atividades junto aos sofredores encarnados. Olha, junto aos encarnados. Aliás, não se justifica que o espírita, médio ou não, sob quaisquer pretextos, se limite apenas a adquirir conhecimento, sem, contudo, colocá-lo em prática. Uma enxada parada, ela vai enferrujar, não é? Ela vai enferrujar, vai ficar lá pegando água, chuva, isso, aquilo, ela vai enferrujar, vai perder o corte, não vai servir para nada depois. É nesse sentido figurado que está aqui, ó.
Então, eu lendo, conhecendo e tudo mais, estou praticando isso aqui. Ó. Olha, não adianta eu ficar conhecimento, colocando, entendendo, lendo vários livros e deixar ele comigo. Não, isso é crime, sem colocá-lo em prática. Né? E eu vejo aqueles que estão conosco, uma boa parte no início do ano começou conosco. Vocês lembram? Alguém vai lembrar aí. Eu não estava com a transmissão ao vivo, mas as pessoas vinham e assistiam. Tinha lá 30, 40 alunos, depois vai esmiuçando. Que nem isso sempre acontece lá na federação e tudo mais. As pessoas enjoam. Mas é engraçado que quando as pessoas ficam doentes, ou algum parente está doente, as pessoas correm até nós, e nós fazemos. Ah, reza para o meu pai, ele está passando mal, e etc. Por favor, vamos fazer oração. Às vezes eu chego para o mais esclarecido e falo, olha, vamos orar, mas não vamos orar para ele continuar, porque já está a capa do Batman lá, né? Tem que ir embora. Vamos rezar para que ele vá bem embora, né? Com paz, tranquilidade e tudo mais. Bom, ao ir ao encontro dos que sofrem, amenizar-lhe a dor das provações, olha aí, às vezes muito dolorosas, é dever moral de cada adepto do Espiritismo. Somente assim estará apto para desfraudar a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Olha essa frase do Kardec. O Espírito de verdade colocou essa frase. Espírito de verdade que nós sabemos que é Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Mas como o Pai não castiga ninguém, é nós mesmos que vamos ficar com o carão na hora que chegar do outro lado. Falar assim, eu tive tempo, mas não fiz nada. Não. Fiquei lá indo só no centro, tomar passe. A palestra, eu entrei e o cara falou um monte de coisa, eu nem lembrei depois no final que ele estava falando. Ah, também é sempre a mesma coisa, né? Aquele cara. Aí eu fui lá só mesmo para tomar o passe e a água frutificada. Olha, então, seguindo aqui a linha do raciocínio, está aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Com firmeza e sinceridade, sobretudo no meio onde o sofrimento campeie. Órfãos e crianças abandonadas, jovens transviados, idosos desamparados, famintos desesperados, enfermos da alma e do corpo, prisioneiros da dor, legiões de almas perdidas nas viciações de todos os matizes, alienados da vida. Então está aqui essa imagem aqui de baixo, acho que vocês vão lembrar, se eu não estiver enganado, também do filme Nosso Lar, né? É isso, eu acho que até esse aqui que está aqui, se não estiver enganado na sequência aí, parece com o André Luiz, tal. Mas não importa, é só para nós colocarmos essas passagens que são muito interessantes. Né? Grava no focal, olha, isso aí não é um umbral. O umbral é onde que a nossa vibração estiver depois de desencarnado. Tá? É a nossa vibração que vai condicionar. Olha aí, sejamos então, cada um de nós, em qualquer posição que ocupemos na vida, um bom samaritano, como ensina a belíssima parábola ensinada por Jesus. Está ali, olha. Lucas 10, 30 a 35. A partir da qual Humberto de Campos, o irmão X, apresenta estas conclusões. Olha, vamos ver a parábola, né? A parábola aí do bom samaritano, vocês conhecem. E é até nessa aí Jesus vai colocar o ensinamento, né? Que toda vez que nós descemos, nós vamos entrar pelo cano. Como descemos como? Nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações. Quando vamos em lugar que a gente está vendo que vai lá um lugar proveniente de estar infestado de más pensamentos, cheio de luxúrias. Então é bom não ir, porque ele começa assim, ó, um homem que ia descendo, né?
Aliás, ele não fala descendo, um homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. Já contei isso também, mas fica Jerusalém para Jericó fica a 800 níveis, né? 800 metros de altitude um para outro. Só que Jericó está 400 metros abaixo do nível do mar. Então, ele fica abaixo do nível do mar, Jericó. Então, aí vai acontecer aquela passagem, vão bater nele, isso e aquilo, todo mundo passa, ninguém olha, e o samaritano, que tem birra, né, com o judeu, para e faz toda aquela questão que vocês já vão lembrar. Né? Então, vamos ver o que o Humberto de Campos vai passar nesse ensinamento, vai falar. Em todos os tempos, há exército de criaturas que ensinam a caridade. Então, em todos os tempos, sempre teve isso. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, é de compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. Olha, eu vou citar uma coisa que a gente faça de entendimento, que às vezes as pessoas ficam chateadas comigo, mas não é isso, não. Já vi até vários palestrantes aí de renomados, se a gente colocar assim, fazer essa mesma comparação. Olha bem essa fotografia aqui desses dois irmãos, vamos falar que sejam irmãos, né? Estão aqui os dois num lugar péssimo, olha o pote aqui de comida que não sabe nem se é ou não é, passando fome. Então, Eduardo do Sec fez uma música, né? Que vocês devem já saber o que eu vou falar. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Troque. De novo, também o Eduardo do Sec não está pedindo para você pegar o seu pet e jogar lá para fora de casa. Não, de maneira nenhuma. Vamos entender as palavras, né? Que você não fica interpretando literalmente. Tem literal, tem exegese e tem literal, né? Fica lá mais no pé da letra. Não, troque seu cachorro. Não, não é para você trocar o seu cachorro. É mais ou menos assim, olha, né? A gente já deu para entender. Faça ao seu cachorro o mesmo que você pode fazer por pessoas que você possa ajudá-las. Você está gastando R$ 200 por mês com o pet, gasta 200 fazendo caridade. Olha, então, são camisa. Então, gastou, vai ali numa loja, tem lojas aí que vendem camisetas Hering de terceira linha, sei lá o quê, leva lá e dá para esses meninos. Eu posso dizer para vocês o que vocês façam, o próximo retorna. Eu vou dizer por mim, retorna. Agora, quando não faz nada, só pensa no bolso nosso, né? Então está aqui, olha. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo, que surja a sua porta ali, né? Surja a porta, para significar a posse da virtude sublime. Não. O amor não é assim. A caridade não é assim. Ela tem que ser vivenciada. Enfiar a mão no bolso, dar dinheiro, isso não é caridade. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar, perdão, desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo, e livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Então, o que ele está dizendo? Isso aqui que está aqui, não adianta, tá vendo? A pessoa está pedinte. Porque aí nós vamos ali, chega ali, conversa com essa pessoa. Mas sentir também, como nós falamos, as pessoas não trabalham, não, vamos ver o problema dessa pessoa. Porque não é fácil para ninguém chegar nessa circunstância da vida por necessidade de ter que pedir coisas. Não é. Aliás, é preciso entender a necessidade e ampará-lo com amor. Essa é uma questão. Olha aí essa imagem, que bonita. A caridade é muito maior que a esmola, muito mesmo. Ser caridoso é ser profundamente humano e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter
consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Olha como traduz tudo que nós estamos falando essa parte. Caridade, fazer a caridade de dar um dinheiro para aquela pessoa, ajuda, sem sombra de dúvida, ela vai comprar alguma coisa. Mas eu pergunto, ajudou para nós, então é preferível não dar nada. E às vezes a pessoa, quando fala assim, as pessoas, não, Roberto é radical. Não, não sou. Eu estou falando de espiritualidade, não está adiantando nada. É bom, de qualquer jeito você está ajudando. Né? A pessoa dali vai pegar e vai. Mas e você? A caridade tem que ser boa para nós, primeiro ponto. E não simplesmente estender a mão, dar um dinheiro e ir embora. Então tá aí, olha, concluímos então o estudo aí hoje, acho que né, deu para a gente passar direitinho a questão da prática, né? A prática da o quê? Da caridade, como ela tem que ser feita. Então, em todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, nós podemos ter certeza da melhor coisa que nós podemos fazer para os outros, amando essas pessoas. Jesus também, em seu Mateus, também coloca, quando vocês estiverem fazendo a mais pequenina dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. E quando vocês não fizerem, também é a mim que vocês estão fazendo. Então é bom a gente pensar para que quando a gente for pedir alguma coisa para Jesus, nós tenhamos credenciais para fazer. Né? Então vamos aproveitar mais uma passagem, nessa aqui que estamos encerrando. Vamos refletir sobre essa aula de hoje aí, né? E ver o que a gente pode aprender. Que o Espiritismo não é só nessa questão desse curso de mediunidade, não é só nós queremos estudar como é que faz. Isso faz parte da atitude que as pessoas têm que fazer, têm que ter, para melhor auxiliar nas questões das sessões mediúnicas e etc, etc. Tudo isso faz parte de ser um bom espírito. Então, vamos lá agradecer mais uma vez, então, essa assessoria que nós tivemos, a todos aqueles mentores espirituais que aqui compareceram, que nos trouxeram luz aos nossos pensamentos e que possamos colocar em prática aquilo que nós passamos hoje. É um aprendizado que não deveremos esquecer. Devemos marcar todos esses ensinamentos para que possamos evoluir. Só assim nós vamos evoluir, galgar degraus mais altos. Muita paz e que Deus nos abençoe. Então vamos lá, né? Encerramos por hoje, mas quinta-feira que vem estaremos aqui fortes, fortes, como diz, que nem gelatina no asfalto. Então, a todos vocês, um grande beijo e muita paz. Aos que estão aqui presentes, ali minha cunhada, embaixo aqui deve ser a Delúzia. A Delúzia, que está aqui ou não? Eu mesmo. Ah, viu? Eu decoro só pelo nome. É, eu mesmo. Então, tá bom, Delúzia. Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão conosco e até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada, Tchau, viu? boa Boa noite. noite a Tchau. todos. Boa noite, mano. Boa noite.